Olá, boa noite a todos, todas e todos. Bem-vindos a mais uma programação aqui da Companhia na Educação. Que alegria tê-los conosco, né? Para mais um evento em que a gente vai falar de um assunto que a gente tanto gosta, é o percurso, né? Para a gente chegar no currículo de leitura, dessa vez dedicado às etapas da educação infantil e dos anos iniciais. A gente já teve um evento que se dedicou às etapas do fundamental, anos finais e ensino médio, e hoje vamos nos dedicar aos anos iniciais e educação infantil. Espero que vocês gostem. Estou vendo aqui no chat já animado, bastante gente da creche Aquilina. A Cris, nossa convidada de hoje, estava contando que tem bastante gente que está em horário de HTPC, acompanhando, né, essa programação, esse bate-papo dentro do horário do HTPC. Então, obrigada por nos receberem na escola de vocês, na creche de vocês, na casa de vocês, para os que ainda estão trabalhando em casa, para esse bate-papo tão bacana com essa convidada tão especial, tão sabida e com tanta prática e experiência, né? Que é a Cris Gazotto. Mas antes de chamar aqui a nossa convidada, eu queria convidá-los a preencherem o formulário que vai aparecer aí no chat, porque as pessoas que preenchem o formulário concorrem a um kit de 3 livros, né? Vão ser 2 pessoas sortudas que estão acompanhando o evento, né? Que vão ser sorteadas, e os títulos que vão ser sorteados, se puder colocar no modo apresentação, que assim está pequenininho, acho que é a Mari que está compartilhando, por favor. São 3 livros, um deles é o Click Clock, nós falaremos, um livro super interessante sobre uma amizade. O outro livro, O Dia que o Meu Prédio Deu no Pé, do Estevão Azevedo, que com uma história fantástica e que flerta bastante com o absurdo e também com a temática de meio ambiente. Interessantíssimo quando os prédios se revoltam e mudam de lugar. E Super Ulisses, uma narrativa capitular que também tem uma certa dedicação, uma declaração de amor à leitura, né, feita pelos personagens principais e pelo próprio autor. Então, não deixem de participar preenchendo forms, esse questionário que já está aí no chat. Mais uma vez, boa noite e obrigado por estarem conosco. E sem mais delongas, eu vou pedir para a Cris subir aqui para a tela. E antes de apresentar a Cris, queria agradecer a Flávia e a Paulinha, que vão estar aqui conosco fazendo a tradução e a interpretação em Libras. Muito obrigada. Para a gente é super importante tê-las conosco. E eu sempre acho lindo, interessante e potente me ver traduzida, né, para uma outra língua ao vivo, e fico morrendo de medo de falar besteira. Cris, bem-vinda. Eu vou te apresentar agora com toda a pompa e circunstância, porque é um currículo extenso de uma mulher muito, mas muito, mas muito sabida. Então, vamos lá. Ana Cristina Gazotto, que eu cometo a audácia de chamar de Cris aqui, é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia, Gestão Escolar e Direito Educacional, é mestranda em, vou gastar aqui o meu espanhol, hein, gente? Escritura e Alfabetização pela Universidade Nacional de La Plata, Argentina, e trabalha com educação há mais de 30 anos, possuindo experiência como professora de educação infantil, ensino fundamental e EJA. E, além disso, atuou como pedagoga, supervisora de ensino e formadora de gestores, e atualmente é coordenadora pedagógica e formadora de professores numa escola da rede pública municipal de Mojimirim. Vamos lá, Cris. Muito bem-vinda, obrigada por ter topado, né, esse bate-papo e essa conversa sobre um percurso, né, para a construção de um currículo de leitura, pensando nessas etapas dos anos iniciais e da educação infantil.
né? A gente conversa um montão nos bastidores, eu e a Cris. A gente é boa de papo que só, né? E eu sou muito admiradora do trabalho dela, do quanto, por onde ela passa, ela consegue constituir verdadeiras comunidades de leitores em todas as instituições. E a gente compartilha de uma paixão pelos livros que vocês vão perceber aqui na conversa de hoje. Com você, Cris. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria e uma honra fazer o que a gente gosta com gente que é quase amiga de infância, né, Rafa? A gente se conhece há pouco tempo, eu, ela e a Dani, mas, como ela disse nos bastidores, a troca é muito produtiva. Espero contemplar as expectativas. Também quero agradecer as pessoas que já me acompanham há um tempo, que já fizeram formação comigo, algumas diretoras e coordenadoras que abriram mão de suas pautas de HTPC para colocar os seus professores aqui na live, para pensar junto com a gente sobre a formação de leitores. Eu acho que duas palavras que me perseguem há um tempo é entusiasmo e comprometimento. Acho que são essas duas palavras que seguem comigo já há um bom tempo. Isso eu levo também para formar uma comunidade de leitores. Acho que é isso. Cris, para a gente começar, o que você acha da gente começar compartilhando a tela da apresentação? E daí você começa... Acho que o começo é desse comprometimento, né, que você traz e desse encantamento, né, de como a literatura contamina da melhor maneira possível, né, os espaços, as práticas e os leitores, principalmente. Dani, você consegue compartilhar para a gente? Aí, está chegando. Isso. Eu coloquei como título aqui da nossa prosa, né? Eu combinei com a Rafa de fazer uma prosa, porque eu acho que a gente precisa praticar o que a gente traz na teoria, né? Então, se vamos falar de intercâmbio de leitores, vamos intercambiar aqui durante a live. Então, coloquei uma prosa para inspirar, acho que essa é a palavra, né? Não é dar modelo, não é dar receita de bolo, mas é algumas sugestões para que vocês possam começar a pensar o planejamento de leitura para 2022. Nós estamos chegando no final desse ano sofrido e a escola já começa um movimento de se organizar para 2022. Nos bastidores da escola, né, na sala dos professores, já tem essa troca. Olha, isso fica para o ano que vem, isso vamos repetir o ano que vem. Então, é o momento já da gente estar fechando 2021 e pensando em 2022. Na outra live que eu participei na jornada pedagógica em julho, a mesa era junto com outras duas pessoas que eram um do ensino fundamental, anos finais, e outro do ensino médio. E já na época, a Patrícia, que foi a mediadora, me disse que eu era privilegiada, porque eu fico no segmento da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, onde os livros são uma belezura, e aí é muito fácil para mim falar deles, então. Então, vamos começar a nossa prosa. Pode seguir, Dani. A ideia da gente pensar, né, nesse planejamento, Cris, é que muitas vezes a gente se encanta com os livros, né? E fala, nossa, eu preciso ler esse livro com os meus alunos, né? E parece que a escolha dos livros ela fica muitas vezes vinculada ao gosto do educador, do mediador de leitura na sala de aula, né? Mas às vezes, e às vezes não, né? Na verdade, aqui a gente tem conversado desde a jornada do quão é importante que essa curadoria ela seja o resultado de um processo de planejamento mais extenso, né? Que envolve outras instâncias dentro da escola, né? E acho que é um pouco sobre isso que você vai trazer esse roteiro agora, né? É muito sério, né? Não é, eu acho que não é passatempo. Embora eu vou trazer um pouco da ideia dessa comunidade de leitores
que é muito diferente da aula de leitura, mas não é passatempo, não é brincadeira, né? Tem um planejamento, tem uma curadoria, como você falou, a coordenação precisa articular, né, pensar essas trajetórias leitoras junto com o professor, né? Então, é muito elaborado, porque senão a gente não forma leitores, né? Senão a gente forma crianças que decodificam e basicamente leem para fazer prova ou para fazer trabalho, né? Não se constituem leitores vida fora. Então, nesse primeiro momento, eu pensei que a gente pudesse conversar sobre o ato de ler, né? Eu nem coloquei leitura aí, mas eu coloquei o ato de ler, e tem que falar sobre isso dentro e fora da escola, né? Porque me parece que acontecem situações diferentes. Parece que o que acontece na escola não é o que acontece fora da escola, e isso deveria ser a mesma coisa. Depois, eu elenquei uma lista mesmo de ações, de experiências, de vivências que eu realizo, né, por onde eu passo, enquanto secretaria ou agora enquanto a escola, que elas se repetem todos os anos ou elas mudam de um ano para outro, mas que funcionam, que acabam ajudando nessa coisa de formar leitores. E depois, claro, a melhor parte do evento, que são as indicações literárias, porque o que o leitor mais gosta é ou indicar ou ouvir indicações, né? Então, aí a gente vai trazer, então, alguns livros, esses 3 que vão para o sorteio e mais alguns. Tá bom? Oba! Podemos ir para o próximo, Dani? Podemos ir. Ai. Ai, ai. Ela começa assim, arrebentando o coração da gente com essas fotos. Eu quis começar com essas cenas reais. Eu poderia ter buscado imagens na internet, mas eu trouxe cenas reais. São crianças de verdade que eu acompanho desde que nasceram. São crianças que me provam, me mostram que a teoria funciona na prática. Porque, às vezes, quando a gente vai fazer formação, a gente ainda escuta de alguns professores: a teoria é muito bonita, mas na prática a coisa é outra, né? E essas crianças e tantas outras que eu acompanho provam que a teoria funciona na prática. Então, a primeira imagem, a primeira foto é do Heitor. O Heitor tem 1 ano e 8 meses. As outras 2 são Alices, 2 Alices. Todos os 3 são filhos de professora que fizeram formação comigo. Então, essa ideia de que os pais precisam ler para as crianças diariamente, isso precisa ser um hábito, né? Para quando eles chegarem lá nos anos finais, quando eles chegarem no ensino médio, eles podem ter aula de leitura, porque aí eles já são leitores, eles já são apaixonados e, independente da aula de leitura, eles buscam suas leituras, né? Eu tenho vídeos dessas crianças, então eu brinco até que há um tempo atrás correu na internet como se fosse um meme de uma garotinha que virava as páginas do livro e as pessoas davam risada disso, né? E para mim isso é tão sério, uma criança de meses fazendo isso, porque isso me mostra que a criança é leitora, ela já tem um comportamento leitor. E quando nós temos crianças que têm o privilégio, né, dos pais fazerem esse trabalho, é tranquilo. Quando a gente não tem, é a creche que tem que começar com esse trabalho. E as creches que eu acompanho também muito de perto fazem esse trabalho. A leitura de texto literário para as crianças é feita todos os dias. Na educação infantil também, todos os dias. E do 1º ao 5º ano também. Às vezes a gente passa pelo corredor das salas e a gente olha, vê que a professora ainda não está, rapidinho a coisa já funciona de novo. Às vezes elas correm o risco de querer dizer: nossa, hoje eu tenho tanta coisa para trabalhar. Não tem problema. A primeira coisa do dia, o mais importante do dia,
é ler para as crianças. Por isso que a formação continuada traz essa parte teórica de discutir com os professores e colocá-los para pensar que quando eles estão lendo para as crianças, elas estão se apropriando da linguagem escrita que só tem nos livros. Eles não têm em outro lugar. Então, o lugar que eles têm para se apropriarem dessa linguagem escrita, enquanto eles não leem com autonomia, é a professora lendo para eles. Então, agora tem um outro trecho. Tem um ponto que acho que isso que você fala de começar a jornada, né, do dia com a leitura, que é super interessante, né? Que a leitura ela entra quase como um ritual de iniciação, né? Em que todo mundo calibra as energias, né? Se tornando leitor, né? E você vai criando um repertório comum, né? Um patamar de onde todas as crianças partem juntamente com o professor, né? É quase como se trouxesse todos os presentes para vibrar na mesma sintonia para o dia começar a acontecer, né? É muito interessante quando a gente pensa a leitura quase de um modo ritualístico, né? E do quanto se aprende, né, nessa prática recorrente, né, de leitura compartilhada aí em voz alta com as crianças. Sabe, Rafa, no começo, vamos colocar aí há uns 15 anos atrás, isso não era uma prática efetiva, né? Era um ou outro professor que fazia. Hoje eu posso dizer que não só na minha escola, mas na rede de Mojimirim, né, na qual eu fiquei muito tempo na supervisão, fazendo a formação, é uma prática estabelecida. Porque as crianças hoje pedem. Então, por exemplo, se vai faltar um professor na escola e vai um substituto, ele tem que se organizar para fazer essa leitura. Ele precisa chegar na escola meia hora antes, né? Ele precisa tomar pé do acervo, treinar essa leitura, porque as crianças aguardam por isso, elas esperam por isso, né? Elas cobram isso. Agora a gente já está num movimento um pouco à frente, que é esse professor se constituir um mediador de leitura, que é um outro passo, né? A gente no começo trabalhava, olha, você escolhe um livro bacana, tem lá todos os critérios, você lê para as crianças e fecha o livro. Porque qual era a intenção? Não ficar pedindo depois para fazer desenho do que entendeu, ficar perguntando quem são os personagens, que cor é o gorro da Chapeuzinho Vermelho, né? Então, para fugir disso, por um tempo eu dizia, leia e fecha o livro, né? Quando ele está lendo em casa, né, a mãe tá lendo para dormir, às vezes ele termina dormindo, nem vê o final da história. Então, é isso. Agora já tem uma força-tarefa para pensar o que é essa mediação de leitura, pensando que os alunos precisam progredir enquanto leitores, né? Você quer falar? Eu quero. Tem várias coisas que você já trouxe aqui interessantes que já são introdução para o nosso bate-papo, né? Não dá para chegar, pegar o livro da prateleira e ir com a cara e com a coragem, né? Tem um acervo que já está escolhido e foi referendado por alguém, então aí a gente já tem planejamento e já tem curadoria, né? Você falou dele chegar, mesmo um substituto, ele tem que chegar antes, ele já fazer uma seleção dentro dessa pré-seleção já realizada, né, pela biblioteca, pela sala de leitura ou pela própria coordenação dentro da escola, né? E a preparação da leitura, né? Você não chega e interpreta ali sem ter estudado o livro, né? E como se escolhe os livros que a gente vai ler e para quais crianças, né? E como se prepara para se fazer essa leitura? E agora você já está falando do passo além da leitura, como você faz essa mediação, né? Como você mapeia quais são as principais chaves, né, de leitura daquela obra e quais são as intervenções planejadas que esse mediador faz, né, durante a leitura para garantir que esses conteúdos, que são as chaves de leitura, que não é a cor do bolo da Chapeuzinho, né, é a expressividade do texto, é a relação entre texto e imagem, né, são as características únicas daquela obra, sejam entendidos com largueza pelas crianças, né? Tem livros que eu brinco lá na escola que é garantia de sucesso ou seu dinheiro de volta. Eu brinco sempre isso aqui.
E eu tenho também uma prática agora que eu estou na escola, né, que favorece, porque uma coisa é você ser formador externo, outra coisa é você ser formador local. E a Bia Gouveia sempre fala dessa formação no chão da escola, né? E é outra coisa que eu tenho visto esse ano, né? Porque quando você faz uma formação sobre leitura externa, você vai lá e traz a teoria, né? Quando você está no chão da escola, você pega a situação que está acontecendo lá e discute com o seu professor, né? Então, você precisa ter esse olhar atento para andar no corredor e pescar essas situações para depois poder refletir junto com os professores. Então, tem livros que é Certeza de Sucesso ou Seu Dinheiro de Volta, certo? E aí esses a gente pode ler para todas as séries, você pode ler do 1º ao 5º ano, né? Você pode ler num ano, no outro ano, né? Eles querem ler de novo, e quando a professora termina de fazer a leitura, se o livro volta para a biblioteca de sala, é esse que eles pegam, né? Mas nós estamos falando de ampliar, né? A gente vai falar de trajetória leitora. Então, eu preciso oferecer mais, né? Porque senão a gente fica só nos mesmos, nesses que são garantia de sucesso, né? E aí não dá oportunidade para as crianças conhecerem outros títulos e avançarem enquanto leitores. Tá bom? Vamos para o próximo, Dani? Vamos. Dani, agora é um trechinho que também vai sensibilizar, igual a foto das crianças, que eu uso na formação, que é de um livro que chama Clube do Livro, Ser Leitor, Que Diferença Faz. Para mim não está aparecendo. Ainda para mim também não. Acho que... Aí, assim, chegou. Diz assim, a menina tem pouco mais de 1 ano de idade, 1 ano e meio para ser mais precisa. Mas quando dorme na casa dos avós, antes de ir para o berço, aloja-se no meio da cama dos dois e pede: "Estolha, vovó." Ainda não consegue dominar todos os fonemas, mal dá conta de formular frases completas, mas quando a história termina, antes do final da mamadeira, e a avó silencia, sabe tirar o bico da boca, interromper a mamada e pedir categórica: "Mais estolha, vovó." E enquanto a avó recomeça a contar, volta a degustar sua refeição de antes de dormir. Juntos, os 2 elementos: o que aquece o estômago e o que enriquece o imaginário. Não é lindo isso? É lindo. É da Luzia de Maria, e ela escreve isso sobre a sua neta Letícia, quando ainda não tinha 2 anos de idade. Fica aí a dica desse livro, então, para quem gosta de trabalhar a leitura na formação. Pode ir. Linda a imagem, né, da leitura como alimento, né? Alimento do espírito, do imaginário, da imaginação, da criação da própria criança, né? A gente tem trabalhado isso na educação infantil também, né? Não é só educar, tem um cuidado, né? A gente precisa ter esse acolhimento, esse carinho, e as crianças pedem por isso, e as crianças querem isso, e assim, se a gente não tiver essa escuta atenta e um tempo disponível, a gente não vai dando conta disso na escola, né? Porque a escola atropela a gente. Na escola, a demanda é muito grande, né? Mas a gente precisa cuidar disso também. Aí eu trouxe para a gente prosear também uma pesquisa, é a mais recente que tem agora, essa Retratos da Leitura no Brasil. Eu deixei a fonte aí do SEMPEC, então quem quiser tomar pé da pesquisa toda, tem muita informação, mas o que serve para nós, o que cabe aqui para a nossa conversa é: a única faixa etária que apresentou aumento no número de leitores foi de 5 a 10 anos de idade. Passou de 67% em 2015 para 71% em 2019. Então, é a nossa faixa que as crianças estão lendo. Justamente contradizendo o que antes era. Porque antes, essas crianças não liam. Porque só lia quando aprendia a ler, quando aprendia o código, quando aprendia a decodificar, né? Então,
É muito relevante essa informação. É uma mudança de concepção em relação ao trabalho com leitura na escola, certo? Mais uma, Dani, que ainda é sobre a pesquisa. E aí tem um dado importante aqui. É o professor, né, ou as mães, que são apontados como principais influenciadores do gosto pela leitura. Então, olha a nossa responsabilidade, né? Essas crianças que estão ampliando, que estão aumentando essa comunidade de leitores, elas entram nessa comunidade pelas mãos dos professores, né? A gente que pega e traz junto e forma esse leitor. Então, o trabalho precisa ser interessante para que a gente continue aumentando essa estatística. E quando a gente fala de literatura, então, aí sim é o professor que desponta na frente dos pais, tá bom? Era só um dado mais para a gente informar. Só para dar o tamanho da responsabilidade, né, Cris? Pode passar, Dani. E aí eu vou começar com uma provocação, então, que é: se as crianças gostam de ler, por que estamos perdendo leitores conforme vão ficando mais velhos? Né? Porque isso acontece, isso é uma realidade. Está lá na pesquisa, e a gente que convive com os adolescentes, a gente também sabe disso. Com os adultos, a queixa é sempre o tempo, e isso aparece na pesquisa também. Então, não tem tempo, né? E os adolescentes têm outros atrativos, né? Então, o que acontece que as crianças vão perdendo esse interesse pela leitura? É sobre isso que a gente vai falar. Pode ir, Dani. Já está aparecendo aqui no chat algumas sugestões. A Adriana Guarnieri diz que, para não perder esses leitores, a gente precisa tornar o espaço da escola um espaço de leitura. É isso. É disso que a gente vai falar, ó. Por isso que eu coloquei mais uma provocação aí, que é a desconstrução em alguns casos e a construção, porque tem lugar também que não tem, né? Em alguns lugares já tem um trabalho efetivo, mas não é um trabalho que verdadeiramente forma leitores. Então, acho que hoje já está muito dito em tudo que a leitura é importante, está lá na base, está no nosso currículo, está no planejamento do professor, está escrito lá, formar leitores competentes. Agora, a minha provocação é como eu formo um leitor competente. Porque se eu quero formar um leitor competente, eu não posso propor leitura que seja para responder questionário ou para fazer prova, né? Ou eu não posso propor leitura que seja só para falar sobre... O texto é pretexto, né? O texto, ele é fim, ele não é meio, né? E nas escolas, às vezes, quanto maior as crianças, o texto é meio. É meio para circular letrinha, é meio para procurar palavrinha, é meio para trabalhar sinal de pontuação, é meio para circular verbo. Então, o texto não é meio, o texto é fim, né? Então, a forma, a maneira como se trabalha a leitura é o diferencial dentro da escola. E uma outra coisa que eu coloquei é essa concepção de que a escola precisa ser uma comunidade escolar. Então, a responsabilidade de formar leitores não é do PEB, do professor, não, menos ainda só do de língua portuguesa, menos ainda só do professor de oficina de leitura, né? Porque tem algumas escolas que têm, além da grade de língua portuguesa, tem lá 2 aulas de leitura, que nem é o professor de língua portuguesa, né? E aí essas aulas de leitura são basicamente para preparar para vestibular e se ler resumo, né? E se ler resenha e um monte de pergunta, um roteiro pronto para as crianças darem conta, que sempre começa do jeito que o Rubem Alves fala, que é o que o autor quis dizer. Né? Tem uma entrevista com o Rubem Alves muito interessante, que ele começa dizendo isso, né? Quando perguntam do texto dele, não para ele, para outras pessoas a respeito do texto dele, o que o autor quis dizer, né?
E ele responde para o entrevistador: o que eu quis dizer está dito. Eu não quis dizer, eu disse, está dito, está aí, né? E porque a construção de sentido que se faz a partir dos textos depende dos conhecimentos prévios que a gente tem. Então, nem todo mundo constrói o mesmo sentido para o mesmo texto. Sim. Essa é uma coisa para a gente pensar também, que eu trouxe mais para frente. Então, a responsabilidade de formar leitores é de todo mundo. A escola precisa respirar a leitura. A escola precisa ter espaços e tempos de leitura que atravessam o ano, atravessam o dia a dia. Não é a aula na sala de aula, né? Então, eu elenquei uma lista de experiências que podem fazer essa coisa de atravessar a leitura o tempo inteiro na escola. E aqui também tem um papel muito... Desculpa, pode falar. Não, eu só ia concluir que é importante colocar todo mundo por dentro do que é a concepção de leitor que se tem na escola, né? Então, a leitura, ela está na biblioteca, ela está na sala, ela está na coordenação, ela está no pátio da escola, ela está na entrada da escola, os pais leem para as crianças, a gente faz sessão simultânea com a direção e a coordenação fazendo a leitura, tem troca de livros, tem indicação de livros, tem o livro do mês. Então, são muitas práticas, não é lá dentro da sala de aula, que se define também. Tinha uma ideia há um tempo atrás que era: o primeiro ano a gente trabalha esse gênero, o segundo ano esse gênero, e ainda mais complicado era porque não era para trabalhar o gênero para ler, mas era para trabalhar o gênero para produzir. Então, continuava sendo meio, né? Desculpa, continuava sendo fim. Então, eu trago uma carta e faço uma análise. Olha, toda carta tem que ter isso, isso e isso. Eu trago uma crônica e toda crônica tem que ter isso, 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 porque depois as crianças tinham que produzir naquele ano determinado gênero, né? Então, é muito longe disso, né? Oferecer numa trajetória leitora os diferentes gêneros, a diversidade que a gente tem, é para as crianças irem se aproximando e tomando o pé dos diferentes gêneros, né? Não necessariamente para produzir ou para falar das características de cada um deles, principalmente as crianças pequenas. Então, essa concepção precisa estar posta, né? Precisa ser claro para todo mundo que está na escola. E é importante que a gente coloque os pais. Então, do mesmo jeito que a gente faz a leitura para as crianças, a gente tem feito para os pais e a gente tem feito para a equipe de apoio, né? Para todo mundo agora porque é importante para a escola ler. É importante limpar a escola, mas é importante ler. É muito importante. Então, a gente dedica um tempo para isso. Aquela hora que eu estava começando a falar, trazer a ênfase também na figura do bibliotecário. É claro que o gosto pela leitura não é também uma responsabilidade só dele, junto com o do professor de língua portuguesa, mas do quanto a biblioteca ela é um coração pulsante para uma escola que é uma comunidade de leitores, né? E do quanto no espaço da biblioteca, principalmente nas outras etapas de ensino, né, que você começa a ter um comprometimento com conteúdos para além das leituras, né, e que isso está previsto no currículo e tudo mais, né, ainda que isso não justifique uma leitura como meio, né, a leitura é sempre fim, né, e agora a análise dos recursos expressivos de cada obra são muito interessantes para a gente aprender, né, as funções, né, comunicacionais e o que tem de especial e como aquela obra te toca, né, mas que a biblioteca ela acaba sendo esse espaço que você tem as outras práticas, né, e outros comportamentos leitores que são próprios do ato de ler, muitas vezes de fora da escola, né? Como esse espaço permeável, né? Dos comportamentos leitores, da indicação de leitura, do se apaixonar pela capa, e de tantas outras práticas, né? Que muitas vezes não estão dentro da sala de aula, né? Eu sei que você tem uma lista maravilhosa de práticas de leitura. São essas o próximo slide ou não?
Não, é um pouquinho mais para frente. Ah, tá. Então, estou antecipando as coisas. Não, mas pode ir o próximo, Dani. Aí eu coloquei, em torno da palavra leitura, né? Todos os conceitos que aparecem na base, que aparecem no nosso currículo, que o professor coloca no planejamento e que a gente fala muito na formação, né? A gente fala o tempo inteiro. Eu escolhi alguns aqui que eu quero falar deles, especialmente porque eu acho que os outros estão mais já conhecidos, a gente já falou bastante e acho que é mais claro o que é. Mas todos esses termos aí, eles giram em torno do assunto leitura, né? Uma outra coisa também que às vezes eu vejo uma confusão é assim: hoje eu vou dar aula de leitura e hoje eu vou dar aula de interpretação de texto. Como se a interpretação de texto não fizesse parte deste pacote da leitura. Porque é isso, né? Num passado, o ler era juntar as letras e fazer barulho com a boca. Era isso. A compreensão era um outro passo. Hoje, com a base, hoje não, já há um tempo, né? E a base vem reforçar isso. Quando eu falo num leitor competente, é um cara que lê as linhas, né, que junta e faz barulho com a boca, as entrelinhas e por trás das linhas. Então, não é mais o que ele lê, né? É o que escreveu, quem escreveu, como escreveu, né? É disso que a gente está falando. Esse é um trabalho agora que a gente tem feito, principalmente com as notícias, né? Nesse contexto que a gente está vivendo agora, o trabalho de leitura de notícia tem sido assim, né? Tá lá supostamente um fato, né? Do que daí dessa notícia, o que é fato? O que é fato? O que é opinião? É opinião de quem? De que lugar essa pessoa está falando? Para quem ele está falando, né? Então, durante muito tempo a leitura era só juntar as letras. Então, os professores diziam: não sei o que acontece com esse menino. Ele lê o parágrafo, fora que termina o parágrafo, ele não sabe o que ele leu. Não entende. Ele lê, mas ele não entende o que ele lê, né? Então, não existe essa divisão. A leitura é compreensão do que se lê, né? A leitura é isso. E aí, de todos esses conceitos que eu coloquei aí, eu queria destacar comportamento leitor, curadoria, que acho que são mais recentes, as trajetórias e a mediação de leitura. Porque isso precisa ficar muito claro, né? A concepção destes conceitos. Então, quando eu falo de comportamento leitor, eu falo de crianças capazes de escolher o que quer ler, capaz de falar sobre o que leu, capaz de indicar para o colega outro, capaz de estabelecer relações com outros livros, ou, dependendo do assunto, com o mesmo assunto, ou chamar por outros títulos do mesmo autor, ou chamar por outros títulos do mesmo gênero. Então, comportamento leitor é isso, é aquele meme que eu falei no começo, que a criança... É disso que a gente está falando quando a gente fala de comportamento leitor. É aquelas 3 crianças que eu trouxe que apresentam comportamentos leitores na escola, fora da escola, sozinha no quarto, brincando, né? Eles se apropriaram disso porque eles viram os adultos fazerem, porque as crianças vão aprender, né? Comportamento leitor não tem como a gente ensinar no discurso, mas as crianças precisam aprender. Que jeito que eles aprendem? A gente tem que modelizar. Então, também entra a importância de um professor leitor, que também está se constituindo agora. Porque muitos professores, quando vão para a formação, eles dizem assim: não gosto muito de ler. Não gosto muito de ler. Assim, eu lia no tempo da escola, depois eu comecei a ler só os textos técnicos para a faculdade, também não tenho muito tempo, né? Então, a escola, a formação precisa também ir formando esse professor, porque senão não tem como eu formar um aluno leitor, né? Porque
senão esse professor, ele só vai ler os livros de literatura infantil, que ele já sabe que são garantia de sucesso para as crianças, né? Ele tem sempre um rol lá, um roteiro, um passo a passo do que ele tem que fazer, né? E não é disso que a gente está falando. Porque eu posso trazer um livro para uma sala e a conversa rolar de um jeito. E eu posso trazer o mesmo livro para outras crianças e a conversa rolar de outro jeito. Né? Então, se não é um professor também que é leitor, fica difícil para ele. Então, isso seria o que eu ia destacar aí no comportamento leitor. Você quer falar, Rafa? Está fechado o seu microfone. Clássico da pandemia. Você já respondeu aqui uma pergunta que chegou pelo chat da Queca, falando, Cris, você acha que é possível criar leitores que convivem com não leitores? É muito difícil, né? Difícil porque assim, ó, não tem um modelo, né? Então, por exemplo, os pais chegam lá na escola, né? Os pais das crianças. Vou dar um exemplo que não é de leitura, mas que é de tarefa de casa, né? Então, quando a gente chama criança que dá problema com tarefa de casa, o pai olha para mim e diz assim, né? Para a coordenação, para a direção, eu mando ele fazer a tarefa. Eu falo para ele lá fazer a tarefa, falo para ele ler, né? Mas a mãe está sentada no sofá, no celular, e manda ele lá sentar na mesa e fazer e ler. Isso não vai rolar, né? E essas crianças todas que eu trouxe aí no começo e tantas outras que eu vejo na escola, quando a gente faz a pergunta, tem um modelo de leitor. Então, se não tem um modelo de leitor em casa, a escola precisa com essa tarefa. A creche, né? A creche precisa cumprir com essa tarefa. Então, eu brinco que eu sou a tia do livro. Quando nasce, eu dou um livro de pano, de banho, de plástico. Aí, quando faz 1 ano, eu dou outro livro. Quando faz 2 anos, eu dou outro. E quando vão ficando maiorzinho, eu dou um livro e depois eu quero conversar do livro, né? Então, as crianças já sabem, se eu vou para o aniversário, o presente é o livro, né? Então, lá na escola, a escola tem que fazer isso. Se as crianças não têm isso em casa, como é que eu formo um leitor? O cara precisa ler. Então, na formação, a gente lê, a gente propõe roda de leitura, a gente propõe roda de leitores, a gente propõe ciranda de livros, a gente propõe resenhas, enfim. O professor tem o direito, ele não é obrigado, porque a formação inicial dele não deu conta disso, mas a formação continuada, ela não é um treinamento, né? Acho que essa é uma palavra também que a Bia Gouveia usa bastante, que eu gosto. A gente precisa entender que a formação continuada, ela não é para dar conta do que a formação inicial não deu, e ela não é um treinamento, né? Para treinar os professores para formar a criança leitora. A formação precisa formar esse professor leitor, né? Porque aí fica fácil trabalhar com as crianças. Aí eu volto na palavra do entusiasmo. Eu brinco lá na escola que eu, entre aspas, vendo qualquer livro. Porque eu chego na sala dos professores e faço um carnaval. Gente, vocês têm que ler esse livro. Porque é isso, porque é isso, porque é aquele outro. Não, é inevitável. Você pode me emprestar? E aí o livro vai. Né? Então, se eu não li, se eu não sou leitor, eu não tenho como fazer isso, né? Eu não tenho esse entusiasmo pelos livros. Então, não sei se é impossível, mas acho que é difícil, né, Rafaela? Não sei. Eu também acho difícil. Acho que faz falta um modelo, né? Então, porque não são conteúdos, né, que você apresenta, né? São conteúdos que você performa, né? Você performa enquanto leitor, né? Quando? Pode falar. Vamos falar quando eu vou propor esse intercâmbio de leitores, eu já vou com uma ideia de que o que ele Cris, acho que está travando um pouquinho. Livro. Ixi, Cris, acho que está travando um pouquinho. A gente não está te ouvindo. Dani, se quiser, acho que já pode. Travou também, travou para todo mundo.
Se você quiser já mudar para o próximo slide, para a gente ver justamente as práticas, né, para a formação da comunidade de leitores, algumas das quais a Cris já estava falando, trazendo na fala dela. Ela deve estar restabelecendo a conexão dela. Então, enquanto isso, eu vou cometer a audácia aqui de retomar alguns pontos, né, que ela falava das práticas, né, recorrentes e em todos os espaços para conseguir constituir essa comunidade de leitores dentro da escola, né? E as diferentes instâncias, né, dentro da própria escola que precisam estar alinhadas, né? As práticas de leitura, elas precisam estar presentes no projeto político-pedagógico, né? Ele precisa estar explícito aquilo que ela dizia, qual era a concepção de leitura que a gente tem dentro de cada escola, e isso tem que estar explícito para todos, né, os membros que integram essa comunidade, para você ter uma coerência, né, entre as propostas de leituras e os diferentes projetos didáticos. Chegou a Cris, eu estou aqui cometendo a audácia de retomar alguns pontos para o seu PPT. Vai lá, Cris. A gente estava começando a falar dos projetos didáticos de leitura. Tá. Então, o que eu fiz aqui? Não tenho a menor pretensão de trazer uma receita de bolo, nem de achar que isso dá certo para todo mundo, né? Mas, enfim, o que eu tenho feito, o que a gente tem feito nas escolas, não tudo isso no mesmo ano, ou tudo isso no mesmo ano, né? Mas que são boas sugestões para vocês precisa estar no PPP da escola. Precisa. Quando eu falo de comunidade de leitores, que eu falo da equipe gestora, da equipe de apoio, dos pais, das crianças, precisa estar no PPP, né? A leitura precisa atravessar a escola todos os dias, nos diferentes lugares, nos diferentes espaços e nos diferentes tempos. Né? Então, não basta só a leitura em voz alta que se faz no início da aula. Né? Essa é uma das ações, uma das experiências que as crianças precisam ter. A escola também precisa ter um projeto de leitura institucional, que aí entra no que a gente vai falar lá no final, que é pensar nessa trajetória leitora. Então, independente dos projetos que os professores fazem, que os professores elegem para a sala deles, a escola tem um projeto institucional de leitura que organiza uma trajetória de livros que as crianças precisam ter acesso durante o ano. Porque senão fica só na garantia do sucesso lá daqueles livros. Então, a coordenação geralmente faz as sugestões, né? Coloca lá na bancada, enfim, compartilha, e junto com os professores vai elegendo uma trajetória. Então, um conjunto de livros, um percurso de livros, desde a educação infantil, né, até o 5º ano, que precisa rodar na escola. E aí, todo mundo precisa ler esse livro. Então, antes dele ir para as crianças, os professores precisam ler, né? E a gente oferece também para os outros da escola. Eu vou fazer um parênteses aqui, Rafa, porque eu não falo muito de bibliotecário, porque a gente não tem na rede pública municipal esta figura. Mas veja como ter todo mundo engajado numa comunidade de leitores ajuda essa falta do bibliotecário. Então, na maioria das escolas aqui da rede, é o inspetor de alunos que faz isso. E por conta disso, ele sabe os livros que tem lá. Porque às vezes eu vejo o professor chegar lá e perguntar para a inspetora, viu? Os 3 porquinhos e o lobo mau tá aqui? Ela já sabe a prateleira que tá. Porque quando as crianças vão para a biblioteca retirar o livro, é ela que faz esse trabalho nas brechas que ela não olha recreio.
Então, veja quando eu falo de comunidade de leitores que precisa todo mundo engajado, porque esse não é o trabalho da inspetora. Né? Então, ela também precisa ser uma leitora, ela também precisa saber os títulos que tem na biblioteca para ela poder ajudar nisso, né? De muito boa vontade. Né? Então, nesse projeto institucional, ela também sabe os livros que vão chegar esse ano. Né? A gente tenta, né? Quando a gente tem parceiros como a Companhia das Letras, que faz uma mega doação para a escola, a gente vai começar o ano com muitos títulos novos. Mas nem todo mundo tem essa parceria, né? E nem todo mundo também pode fazer aquisição por verba e tudo mais. Então, a gente, claro que procura, no início do ano, trazer novos títulos, até para ampliar essa comunidade de leitores, para instigar as crianças e tudo mais. Então, ela também precisa saber, chegaram 15 títulos novos, né? Porque é esse que vai rolar na escola. Então, quando eu falo de projeto institucional, é isso. Aí tem os projetos didáticos de leitura da sala de aula, que esse é corriqueiro, as professoras acabam elegendo, geralmente tem uma reescrita depois, geralmente tem um reconto quando são os pequenos, né? Tem essa coisa de trabalhar. Elas trabalham, por exemplo, diferentes versões do mesmo título, da mesma história, ou elas trabalham diferentes livros do mesmo autor, mesmo gênero. Então, dentro da sala de aula, tem os projetos didáticos que as professoras pensam de acordo com a sua sala, né? Então, começa o ano, o que eu vou fazer para essas crianças? Como a gente está na escola, dá para conversar. Olha, essas crianças tiveram o que o ano passado, para a gente também oferecer uma coisa diferente. Uma outra prática que acontece na minha escola e que acontece em tantas outras, que também é sucesso, é essa coisa dos maiores ler para os menores. Né? Essa é uma prática também já estabelecida. É bom para ambas as partes. Os pequenos esperam isso, eles gostam, a escola fica... E não é uma vez no ano. Isso acontece com regularidade. Então, hoje é o tal série que está fazendo isso, a semana que vem é tal série, você passa pelo pátio, pelo parque, né? A nossa escola tem um espaço privilegiado externo, então é possível fazer isso nas árvores, no espaço que a gente tem externo da escola. Então, essa coisa das crianças maiores ler para os menores também faz assim, amplia essa coisa, efetiva as crianças com o comportamento leitor e esse trabalho de literatura. A gente parou esse ano, mas tem também, a gente convida as famílias para vir fazer leitura para as crianças, né? A professora convida uma mãe, convida uma avó, geralmente uma madrinha, então isso é mais pontual, mas a gente tem também os familiares que se dispõem a preparar uma história, preparar um texto e vir ler. É sempre ler, nunca é contar. Tá? Tudo isso que eu estou dizendo é ler, não é nada de contação. Porque contação é de outro pacote, que também é importante, como o trabalho que se faz no Fundamental 2. Não estou dizendo que não é, mas não. A gente está falando de ler. E a gente também teve que trabalhar um tempo, quando começou com isso, porque, às vezes, na hora da leitura, existe a boa intenção de querer substituir palavra, porque acha que as crianças não vão dar conta, né? Então, você não vai contar, tem que ler, eu vou ler, mas no meio da leitura eu mudo, né? Como é que as crianças vão se apropriar de um vocabulário que não é mina, que é donzela, se não for ouvindo histórias, né? Como é que as crianças vão se apropriar de carruagem e não de carro, se elas não ouvirem histórias? Então, também não dá para substituir as palavras quando está fazendo a leitura, e isso a gente precisa falar para os pais também. Você quer falar, Rafa? Estou preocupada aqui com o tempo. Tá, então vou seguir sem explicar, tá bom? Vou só ler, então, tá? Tá bom, e tem uma pergunta aqui então, bem interessante. A leitura... Da Queca, ela está perguntando e a conversa sobre as leituras?
sem as obrigações pedagógicas, sem qual é a cor do bolo da Chapeuzinho? Então, Queca, essa conversa é o que a gente chama na teoria de intercâmbio de leitura, né? O intercâmbio de leitores, né? Que é falar sobre o que você gostou, o que você não gostou, que parte você mais gostou, o que te chamou atenção, se você lembrou de outro livro, se você lembrou de uma passagem da sua vida com isso, né? Então, é muito mais do que pergunta de... Na verdade, não tem pergunta. O mediador, ele vai fazendo as intervenções conforme as crianças forem trazendo, né? Não tem pergunta e resposta, né? Então, eu tenho algumas perguntas genéricas para puxar, para começar a prosa, né? Para começar esse intercâmbio, mas eu não tenho um roteiro. Diferente da aula de leitura, que eu tenho lá um roteiro, né? Então, o que o autor quis dizer, qual é o título, quem são os personagens, é muito, muito distante disso. Eu coloquei a leitura da coordenadora pedagógica porque eu tenho feito isso, eu fiz isso no mês das bruxas, eu escolhi especialmente aquele livro das bruxas e fui ler para as crianças, e aí eles queriam outras histórias de bruxa, e para o ano que vem a gente já combinou que a equipe gestora, né, lá na minha escola não sou só eu trabalho com outra coordenadora, e com direção e vice-direção. Então, nós vamos fazer o que a gente vai chamar de sessão simultânea de leitura. Cada uma de nós vai escolher um livro e as crianças têm o direito de escolher qual história eles querem, porque isso faz parte do comportamento leitor. Né? Porque se eles não têm direito de escolher, sempre eles têm que ler o que a gente indica, né? O que a gente manda, não tem como ter esse filtro da escolha. Então, eles podem escolher pela capa que a gente vai apresentar, eles podem escolher pelo título, eles podem escolher porque a minha propaganda foi melhor que a da diretora. Então, a gente vai fazer essas sessões simultâneas de leitura. Leitura em voz alta na reunião de pais, já falei. Leitura em voz alta no HTPC. Essa maleta da leitura que é fichinha, já todo mundo já está acostumado, só que na nossa maleta da leitura vai o da criança e o do pai, né? E aí a gente precisa de um acervo, eu sei que vocês vão me falar isso, então vai na maleta da leitura, que rodizia durante o mês, as crianças levam, então tem uma leitura para a criança e tem uma leitura para a família. Pode ir, Dani. Está fazendo sucesso aqui no chat a escolha pelos alunos. Ah, então. Que a gente tem chamado na formação de sessão simultânea de leitura, né? Então, vai acontecer lá na escola, nas salas, no pátio, lá na minha escola tem o pátio, essas leituras aqui, 5, por exemplo, 4, eles escolhem qual eles querem, né? E aí é um comportamento leitor, porque eles têm que definir ou pela capa do livro, né? Ou pelo título do livro, ou por quem vai fazer a leitura do livro, ou pelo assunto do livro, né? Então tem isso. Eu coloquei formação continuada sobre leitura, porque isso é diferente de ler no HTPC. Quando eu falo de formação continuada sobre leitura, é aquela nuvem de palavras que eu trouxe. Então, é também trazer um pouco de teoria sobre leitura para se efetivar na prática. Aquisição de livros, e aí a gente precisa de parcerias, né? Por exemplo, como a companhia, né? As visitas à biblioteca municipal, então aqui no nosso município tem essa possibilidade também, a gente agenda, não agora com a pandemia, mas a gente agenda e leva as crianças na biblioteca para eles conhecerem esse espaço. Essa troca de livros, que é de livros usados, então cada um leva um livrinho usado e leva de outro amigo usado, a gente expõe tudo lá, e troca, e aí vai ampliando também o que todo mundo tem, né? Porque o que ele já leu, ele traz e troca e leva outro. Outra prática que faz sucesso é a leitura em capítulos, também faz bastante sucesso, as crianças ficam esperando. Tem dia que a gente promete que vai ler um capítulo só e eles querem o segundo capítulo e o terceiro capítulo. O sarau, que a gente faz de poemas, então, é bem bacana também, eles se preparam, eles decoram, é um evento, né? Eles gostam disso, a gente sempre faz. Nós já tivemos essa coisa da visita do autor, né? Então,
quando a gente consegue um contato, né? Tem uma pessoa que faz esse meio de campo, e agora ficou mais fácil ainda, porque a gente faz assim online, mas a gente também já teve a visita do autor, então as crianças leem o livro dele, a escola inteira lê, e aí quando ele vem para a escola, as crianças perguntam e conversam sobre o livro. Isso que eu estou chamando aí de cardápio literário é um cardápio. Então, digitado mesmo, tem lá o título do livro e uma pitada do que ele vai encontrar. Eu brinco com as crianças que esse cardápio literário é como eles olham lá no Netflix. Então, quando ele vai procurar lá no Netflix, ele lê do ladinho lá aquela coisinha que tem para ele saber se ele quer ou não. Porque é eles que vão elaborar o cardápio literário. Então, é eles que dizem o que a gente escreve sobre esse título para o outro querer degustar essa história ou não. A estante de livros que a gente tem em diversos espaços da escola, então tem na entrada da escola, quando os pais vão lá para a secretaria, às vezes vai com o irmãozinho pequeno, tem no pátio, porque as crianças ficam esperando o transporte, então eles têm esse acesso. A gente tem as crianças do integral que ficam na escola o dia todo, então eles chegam um pouco antes do horário para o transporte, e aí eles já vão lá para a estante, escolhem os livros e fazem a leitura. A ciranda de livros, que geralmente é na sala, então a professora escolhe, além dessa trajetória leitora da escola, a sala organiza um tanto de livros que a professora vai trabalhando com as crianças durante o ano. Pode ir, Dani. Tem aqui no chat a Marta Cardoso comentando que as sessões simultâneas é um projeto já antigo também da Rede Municipal de São Paulo, ou seja, o pessoal da Rede de São Paulo já conhece. Já faz. Tá, que bacana. Pode ir, Dani. Essa roda de leitores que a gente faz com as crianças, com os professores, com a equipe de apoio, então todo mundo fica incumbido aí de ler um livro no ano, isso a gente dá um prazo maior, e aí no final do ano a gente faz essa roda de leitores. Então, eu escrevi 2 vezes ciranda, vou pular. O uso da biblioteca. A biblioteca é de portas abertas, né? Então, as crianças andam, passeiam pelo espaço da biblioteca, e importante, eles têm acesso aos livros. Então, não fica uma prateleira atrás de um balcão que ele tem que pedir para ver. Nada, fica lá. Eles mexem de lugar, eles trocam, some, rasga, faz orelha, porque o livro é consumível, né? Mas esse ano, quando a gente voltou da pandemia, os que chegaram no primeiro ano na escola, que vieram da educação infantil, eles vieram de outro prédio, porque a escola tem 2 prédios, o da educação infantil e o do fundamental. Quando eles entram na biblioteca, eles ficam alucinados, procurando, eles correm de um lado para o outro, eles tiram de uma prateleira, eles pegam na outra. Então, a biblioteca é de livre acesso para as crianças. Mas isso também tem a ver com concepção, né, gente? Uma escola, de que um diretor, que é a biblioteca arrumada, certo? Os livrinhos esquece, porque não é isso que tem lá na escola. As crianças tiram do lugar, eles amassam, os pequenos não sabem, às vezes, colocar mais na prateleira lá de cima, e as prateleiras são baixas de acesso mesmo para as crianças. O empréstimo de livros que a gente faz, que também é uma briga, porque às vezes o livro vai e não volta, a gente tem que pedir para a mãe, tem perda de livros, sim, a porcentagem não é pequena, né? Mas se a gente quer formar uma comunidade de leitores, a gente tem que emprestar livro, né? Porque livro é caro, as crianças não compram, principalmente da escola pública. Esse passaporte do leitor, a gente também fez já um projeto, é como um passaporte mesmo, então é uma caderneta que vai carimbando os títulos que eles vão lendo. Então fica ali a trajetória leitora das crianças. Do mesmo jeito que a gente tem os carimbos de viagem, que contam pelos lugares que a gente já foi, esse passaporte do leitor tem as leituras das crianças, tá bom? Então, quando foi a data que eles leram, como se fosse um carimbo de viagem mesmo. O título, então você tem que mandar confeccionar um carimbo que tenha título e data, porque você carimba no passaporte, ele preenche o título e a data, tá? A indicação de livros já falei. As tertúlias, que são, né, é uma prática, na verdade, que a gente faz
com pais, com crianças, com a equipe de apoio. A Tertúlia faz parte de um outro projeto, né, do projeto Comunidade de Aprendizagem, que a escola também fez parte um tempo. A Tertúlia tem uma rigorosidade de trabalhar os clássicos, então é a hora também de oferecer os clássicos. Eu coloquei o Padlet aí, porque no ensino remoto ele nos ajudou com uma indicação, então foi no Padlet que a gente fez essas indicações de livros, né? Não foi no presencial. O podcast, que é um projeto da educação infantil, então a educação infantil escuta, a professora lê e depois as crianças recontam. E aí a professora grava o podcast, porque hoje a gente tem aplicativo que faz isso, e depois as crianças escutam a história contada por eles, né? O reconto. Pode ir mais um, Dani. Os livros do mês, então tem também essa proposta, tipo funcionário do mês, a gente coloca lá, né, no pátio, né, mas é mais uma sugestão aí para vocês. E a biblioteca de sala, que é aquele espaço que tem lá no fundo, que entre uma tarefa e outra, as crianças também podem pegar os livros enquanto terminam uma atividade e outra. Tem mais um monte, mas não vou falar, não. Vamos para frente. Que eu não digitei aí, mas eu pus na minha cola aqui. Mas acho que eu já falei bastante disso, certo? Certo. Aí eu trouxe, então, se a gente está falando tanto de indicação literária, eu trouxe esse livro que é Garantia de Sucesso ou Seu Dinheiro de Volta, que é o livro Bárbaro. O livro é simplesmente bárbaro, certo? Então, quem não leu, leia. Quem está na escola pública, esse livro tem nas caixas dos programas que o governo mandou há um tempo, tá? Então, procurem lá que vocês têm. Quem não tem, entra no site da Companhia das Letras e compra, porque esse livro é incrível. Eu fiz um trabalho com esse livro, eu chamei professor por professor na minha sala, e fui dizendo para do primeiro ao terceiro ano, senta aqui do meu lado, vamos ler esse livro. E aí elas iam se espantando com o livro, porque esse livro estava lá na caixa, esse livro não tinha sido lido para as crianças ainda. Detalhe, ele é um livro imagem. Essa é uma outra desconstrução que a gente precisa fazer. Essa coisa de categorizar a biblioteca está fora de moda, viu, gente? Categorizar esses livros são só de imagem, então é para as crianças da educação infantil que não sabem ler. Esses com letra bastão são para as crianças que estão iniciando a leitura. E esses com letras de imprensa são para os maiores. A biblioteca não pode ser categorizada desse jeito, porque o livro-álbum e o livro-imagem encantam os do 5º ano, encantam os professores. Então, eu chamei as professoras lá e fui dizendo, vamos ler esse livro. E aí, cada uma delas tinha uma reação. Aí eu dizia, bom, agora você vai com esse livro para a sua sala e faça com as suas crianças e veja se o sentido que eles vão construir é o mesmo que você. Não foi com nenhuma delas. Então, a ideia era dizer isso para a professora, olha, este é o sentido que você construiu para esse livro-imagem. E as crianças construíram sentidos muito... Aí elas voltam lá na minha sala, que você não vai acreditar? Não é que o negócio dá certo? Né? Porque é essa a fala. Não é que eles se deram conta? Porque, às vezes, para os pequenos, elas meio que duvidam que o negócio vai dar certo. Aí voltam lá, não é que deu certo? Né? Então, fica aí a dica desse livro, que é bárbaro, e vou deixar uma dica. Já prestem atenção na capa, porque o livro começa a ser contado pela capa. Leiam a capa, essa que eu estou mostrando aí, porque se começar lá da onde começa, pulando tudo isso, vai faltar a informação que está aí na capa, certo? Pode ir mais um. Cada vez mais tem sido comum, né? Começar a narrativa na capa, continuar pelas guardas, né? E pelas páginas que passam a ficha catalográfica e dedicatória. Todas estão narrando histórias, muitas vezes, principalmente nos livros-álbum, né, Cris? Mas a gente já vai falar disso daqui a pouco, né? Eu não sei se é claro para todo mundo que é livro-álbum, mas também livro-álbum é uma coisa que chegou lá na escola, né, com os programas, e por muito tempo, ou por algum tempo, os professores não sabiam o conceito de livro-álbum.
Então, era um livro para criança que não sabe ler, porque não tem texto, porque não tem palavra, né? E o livro-álbum não é isso, né? Nem o livro-imagem. Eles são também para quem sabe ler, porque a história é contada pelas imagens, né? Eu coloquei aí mais 3 conceitos, mais 3 princípios que a gente precisa pensar quando vai planejar as trajetórias leitoras. Então, agora a escola está pensando já nas trajetórias leitoras, nesse percurso que as crianças têm que ter para 2022 de acesso à leitura, e a gente precisa considerar essas 3 coisas importantes: continuidade, progressão e diversidade. Então, quem está também na lida já tem ouvido falar muito disso, né? Se eu formo do berçário, né, da creche até o 5º ano, tem continuidade, né? Então, eu preciso pensar nessa trajetória que as crianças vão tendo uma progressão de dificuldade de leitura e que, ao mesmo tempo, eu ofereça diversidade, diferentes livros, tá bom? Agora eu vou apresentar os livros, então, Rafa, porque eu queria que elas depois usassem eles. Eu escrevi um monte de coisa aqui, sabia? Ó, eu separei em 2 trajetórias. Uma para educação, que eu estou chamando de educação infantil, e isso é muito diferente de dizer que é a série. Primeiro ano vai trabalhar carta, segundo ano vai trabalhar conto de fada, terceiro ano vai trabalhar mitos, 4º ano fado. É muito diferente disso, tá? Quando eu penso em trajetória de leitura para a educação infantil, tem continuidade, diversidade e progressão. Então, eu preciso garantir nessas trajetórias tudo isso. Espera aí, 1 minuto. Enquanto a Cris volta, eu vou falando um pouquinho desse livro. Ela vai pegar o cabo da bateria. Esse livro foi? Já deu? Já. Apareceu aqui, eu não sei o que aconteceu. Acho que a hora que eu caí, a bateria... Sei lá o que aconteceu, mas agora já saiu a mensagem. Mas está na tomada, você não vai ficar sem agora, energia. Tá, mas estava aparecendo 10%, por isso que eu fui olhar a tomada. Mas está tudo certo agora. Hoje foram muitos imprevistos. Santa Maria! Bom, eu começo com esse Clique Clock, que é um livro que vocês vão ganhar, que alguém vai levar hoje no sorteio, né? Então, o Clique Clock é a história de 2 amigos inseparáveis. É um livro delicado, é um livro sensível. Sabe aquelas crianças que chegam na sala da coordenação e falam: não quer ser meu amigo? Sabe, não quer ser meu amigo. Essa é uma queixa recorrente, né? Nas crianças da educação infantil, não quer ser meu amigo. Então, é uma história de 2 amigos inseparáveis, mas num determinado momento, um escapa. E o outro precisa ir atrás dele, e aí, quando eles se encontram, eles contam as novidades que cada um viveu nesse tempo que estavam distantes. Quem some é o clique e o clock é quem vai procurar. Esse livro, ele é uma tradução, então eu garanto aqui a diversidade de autores nacionais e autores estrangeiros nessa trajetória. A gente garante a diversidade de livro-álbum, de livro-imagem, de livro ilustrado, de diferentes temas. Então, tudo isso está nessa trajetória. Por isso que eu digo que isso é muito diferente de determinar gêneros por série. Rafa, você quer complementar? Porque vamos fazer agora um intercâmbio de leitores aqui. E o que eu acho maravilhoso desse livro é que, às vezes, para as crianças, né, é muito difícil se desapegar do grande amigo, né? E é quase uma traição ter outros amigos, né? Eu acho que o livro traz isso de uma maneira tão delicada, né? Se abrir para o mundo e se abrir para novas amizades não significa abrir mão do seu amigo dileto, né? E isso às vezes gera um medo, né? E uma frustração muito grande para as crianças. Eu acho que o livro faz essa transição
de um modo muito delicado, e as ilustrações e as cores das ilustrações ajudam a contar essa história, né? Dessa descoberta do mundo e de ampliação das gamas de amizades, que não significa abrir mão da amizade e do amor desse amigo dileto, né? Enfim, as ilustrações são obra de arte, né? É de um tom azulado, é lindo o livro, assim, né? E a gente precisa ensinar as crianças a também ler as imagens, a olhar, a apreciar, a degustar essa imagem, né? A gente precisa ensinar isso para as crianças. Mais um, Dani. Ai, esse é demais. Esse todo mundo tem que ler, gente. É incrível esse livro. O Coelho, o Escuro e a Lata de Biscoito. Olha a posição dele. Já começa por aí, né? Vou falar de novo. Primeiro eu falei que é aquela criança que vai lá, não quer ser meu amigo. Essa é aquela criança que não quer dormir. Sabe aquela criança que não quer dormir? Que faz birra, que faz manha na hora de dormir, que está caindo de sono, mas não quer dormir, né? Então, esse é um livro-álbum. O livro-álbum, ele tem texto, né? Tem palavra, mas ele tem imagem. Então, quando a gente vai ler para as crianças, ou a gente coloca eles aqui ao redor, ou a gente vai garantindo mostrar a imagem, porque só a história, só o texto lido para as crianças não é suficiente. E ele não queria dormir, estava brigando com o sono. Mirabolou, como é que ele ia fazer? Arrumou uma lata de biscoito e trancou o escuro dentro da lata de biscoito. Porque quando escurece, é hora de dormir. E essa é uma fala da mãe, ó, tá escuro. Vamos apagar tudo, né? Vamos deixar bem escurinho para as crianças dormirem. Então, se ele trancasse o escuro, ia ficar dia e aí ele não ia precisar dormir. Só que aí teve um problema, porque os bichos noturnos começaram a ficar fora da casinha, começaram a ter problema, começou a ter conflito, porque como é que faz? Tem gente que precisa da noite, né? Tem animais que precisam da noite. E aí ele decide, então, soltar da lata o escuro. E ele fica muito feliz, porque com o escuro vem a hora da história. Então, é a hora que ele vai para a cama e que ele tem acesso, que alguém lê para ele as histórias. Então, é incrível esse livro. Esse livro é super, hiper, master indicado. O que eu gosto desse, vou falar, né? Porque eu também adoro esse livro. Eu gosto muito de como ele se aproxima desse pensamento infantil, né? Desse desejo, dessa singeleza, né? Do prender o escuro dentro da lata do biscoito, né? Da danadice que é típica da infância, né? De bolar esse plano mirabolante e, ao mesmo tempo, ter que lidar com as consequências dele, né? É muito bem executado nessa narrativa. A Nicola é uma super autora de mão cheia. Então, é uma delícia, né? Acompanhar a narrativa e essa proximidade, né? Com o raciocínio, com o pensamento infantil, né? Do Tentado ao Golpe da Noite. As crianças se identificam com esse livro, né? Porque são duas coisas: o amigo predileto, que nem a Rafa falou, e a questão de não querer dormir, né? De brigar com o sono. Então, esses dois são super indicados. Mais um, Dani. Ixi, acho que travou. Não apareceu. Também não apareceu para mim, não. Qual que é o próximo, Cris, que a gente vai falando enquanto ela coloca? Você tem Deixa na sua eu abrir. Eu tenho. De passinho em passinho. Ó. Esse é para dançar. Esse livro também é sucesso de venda ou seu dinheiro de volta. A gente começa a ler e as crianças começam a se mexer, a requebrar, a dançar. Ele traz, eu coloquei no cantinho aí, alguns passinhos de dança que as crianças conhecem, né? Quem não conhece a gente, eles conhecem esses passinhos, eles dançam.
o texto tem um ritmo, uma musicalidade, as imagens também vai mostrando como é o passo. Ele tem um colorido, ele tem um encaminhamento que quando você abre, é que aqui a gente não tem como. Não é uma página e outra página. As duas páginas compõem aquela cena. Então, tem livro que é uma página e outra página. O passinho, eles são as duas páginas. Então, quando a gente abre o livro, a história, a cena, ela acontece nas duas páginas. É muito bacana. Esse também é segredo, é certeza de sucesso, esse daí. Como a história não é uma história longa, então é tranquilo para a educação infantil, e ele tem uma característica que é de dar uma valorizada na cultura mais popular, né? Então, assim, ele traz um vocabulário e ele fala algumas coisas. Então, eu gostei muito da hora que aparece a palavra quebrada. O passinho na quebrada, eu até anotei aqui. Que as letras, e que hoje existe um respeito, né, por esse espaço, por todo tipo de arte, de cultura que aparece no passinho. Acho que é isso, Rafa. Você quer falar? Eu acho que aqui a gente tem vários. Tem vários pontos que a gente garante, né, com essa leitura, pensando em termos de trajetória, né? A gente tinha apresentado 2 obras que eram de autores estrangeiros, né? Otávio Júnior, carioquíssima, né? Vem da comunidade do Complexo do Alemão. Então, quando ele está falando da quebrada, ele está falando da casa dele, né? E com todo o conhecimento que a quebrada tem enquanto potência, né? Enquanto geradora de cultura, quanto lugar que também tem infância, né? E o que esse livro traz é justamente isso, né? É a potência criativa, é a vanguarda, muitas vezes, cultural, que está nesses espaços que são vistos como menos privilegiados, né? Que são as quebradas, que são as periferias das cidades brasileiras, né? E o quanto o movimento do passinho e a dança do passinho e a disputa dos passinhos, né, também colocam a criança no espaço de protagonismo, né, porque elas são as criadoras desses passos, dessa dança, né? E o que eu acho lindo desse livro é a ilustração, que ela dialoga muito com esse universo através de uma inspiração no grafite, né, e nas cores, e do quanto o texto dança também, né? Aí ele tem um ritmo, ele tem uma musicalidade, né, que faz com que a gente tenha um conjunto entre temática e linguagem expressiva muito bem acabado, né? Esse é um dos meus livros favoritos. Lembrando que o Otávio Júnior foi vencedor do Jabuti, né, por outro livro dele, que é o Da Minha Janela. Podemos ir para o próximo, né? Senão... o Rafa, esse também, o passinho, eu acho que ele nos ajuda, porque assim, a gente fala tanto, né, de apropriar a linguagem escrita, dessa palavra, né, dos clássicos e tal. Aqui também traz palavras que a gente pode conversar com as crianças, né? Que alguns conhecem do meio e outros não. Então, também amplia o repertório, né, de outro tipo de palavra. Aí veio o achou. O achou tem que procurar, viu, gente? Vocês vão ficar o tempo inteiro procurando no livro os bichos que estão escondidos. Então, tem uma pista no texto, e aí a criança precisa, na imagem, na ilustração, buscar. Então, esse trechinho aí, esse pedacinho que eu coloquei aí, pede para procurar o filhote de jacaré. Dá para ver? Será que vocês conseguem ver? Dá pequenininho, né? Tem os filhotinhos em cima ou embaixo, né? Dos outros jacarés. Precisa achar os filhotinhos do jacaré. Então, a Aline vai dando pistas no texto escrito e as crianças vão procurando nas imagens aonde que eles encontram essas, e aí no final, na última página do livro, a gente acha todos os bichos
que ela vai falando ao longo da história. Acho que é isso. O que eu gosto bastante desse livro, pensando em termos de trajetória, né? Aqui a gente está trazendo também mais uma autora nacional. E se no livro anterior, né, e a gente pensando em termos de educação infantil, a gente trazer o corpo como protagonista e como espaço, né, de conhecimento das crianças, né, que é um jeito de se apropriar do mundo, né, e das leituras com o corpo, né. Aqui o livro ele se aproxima da estratégia do brinquedo, né. E a linguagem faz com que a gente brinque com esse livro, né? Então, ele é quase um livro interativo no sentido de que ele propõe desafios para o leitor, né? A identificar dentro da própria ilustração aquilo que é a brincadeira que vem pela linguagem. Então, ele propõe aqui outro tipo de diversidade, que é uma diversidade da experiência do leitor, né? Na relação com o texto. E as ilustrações da Aline Abreu são impressionantes, né? A delicadeza. E outra coisa que eu acho que chama muita atenção nesse livro é a relação entre mães e filhotes, né? Tem uma relação que você falou, Cris, do cuidado, né? Que aparece sempre, né? Nessa brincadeira ao longo da história que é narrada. Eu acho um livro muito especial, muito delicado, né, nessa perspectiva. E ele também é de abrir de página inteira, né? Então, você vê, é um quadro, né? Se a gente colocar uma moldura, as ilustrações são obras de arte. É muito interessante. As cores, né, Rafaela? É que a gente não vai fazer uma análise aqui de tudo isso, mas assim, as cores que ela usa, né? O cuidado, a delicadeza, os filhotinhos. Então, o do saguio, do macaquinho, ele é tão pequenininho, ele está lá no meio da árvore, as crianças às vezes não encontram. É muito bacana esse livro para educação infantil. Fica a dica aí. É uma super experiência estética e ao mesmo tempo interativa, né? De brincadeira com a leitura. Podemos ir para o próximo, Dani? O próximo. A Floresta. Esse também se configura como obra de arte, né? As ilustrações, ele é um livro-imagem, então ele não tem palavra, ele não tem texto, e ele brinca com as cores. Então, uma criança está na frente da TV e ela vê um incêndio na floresta. Então, até aí, todas as imagens são nesse tom meio alaranjado, meio avermelhado. Quando ela sai para tentar salvar as plantas e os animais, o livro vai mudando de cor e no final ele está verde, porque ela traz para casa, né, essa diversidade da floresta. Ela traz, e aí a televisão que começa vermelha, no final ela está verde, né? Então, a história a menina está assistindo uma notícia que é um incêndio na floresta. E aí ela resolve tomar uma atitude, né? De cuidado com o meio ambiente. E aí esse livro-imagem é muito do que cada um enxerga na hora que vê, que é o que eu falei do Bárbaro, né? Porque depende do que eu sei, se nesse momento o meu foco é o meio ambiente, ou se eu vou, não sei do que eu vou falar, ou se a professora de arte quer fazer essa apreciação estética e aí vai focar, vai pôr luz, né? Vai pôr foco para as crianças nas cores do livro. Então, tem muitas possibilidades de trabalho com esse livro, A Floresta. O que eu gosto bastante, a Irena Freitas é a ilustradora, a autora desse livro, né? Eu acho muito bacana quando a gente trabalha com uma diversidade na própria ilustração, né? E a gente está acostumado a ver muito livro traduzido, né? E as plantas e as flores que chegam, a natureza que chega nos livros traduzidos, ela é muito diferente da nossa, né? Irena Freitas é de Manaus, né? Então tem uma coisa de uma representação dessa floresta que tem rebatimento com a nossa realidade das florestas tropicais, né? Então eu acho que ela promove
uma descolonização da ilustração mesmo, né? Nesse livro, pensando a floresta, né? Qual é esta floresta que está em chamas e que está em perigo? E qual é essa experiência, né, das crianças nesse ímpeto de salvar, né? Essa floresta que nos é próxima. Não sei, eu acho um livro muito interessante, que traz essa diversidade muito forte na ilustração, também pensando nas continuidades e nas diversidades, né, desse percurso do leitor, e traz uma ampliação, né, no trabalho de leitura da própria ilustração, uma ilustração que é narrativa, né, nesse livro-imagem. E ela escreve no contexto de quando realmente pegou fogo, né, Rafa? Exatamente. Ela escreve nesse tempo histórico aí de quando realmente pegou fogo. Então, mais uma autora nacional também, né? Pode ir lá. Agora a gente mudou de trajetória, né? A gente está fazendo a transição. Agora vamos para os maiores. Gente, isso não quer dizer que os maiores não possam ler aquilo e que esses de agora não pode ser para os menores. Longe de determinar livro ou gênero por série, tá? Muito longe disso, tá bom? Mas de quando pensar a trajetória, garantir uma oferta, um percurso nessa questão da diversidade, continuidade e progressão. Dá tempo de eu ler o poema que eu separei desse livro? Lê rapidinho, a gente já está estourando o tempo, Cris. Prometo. Eu vou só o primeiro, então, que é o do Lagarto Jacaré. Então, é um livro que tem poema e... Eu vou ler primeiro, depois eu falo do livro. Então, o poema que eu escolhi que está nesse livro é Lagarto Jacaré. Lagarto Jacaré sofisticou, aprendeu a tocar bongô, consulta a sorte no tarô, faz coleção de bibelô, não compra mais nada de camelô, entrou para a academia de judô, foi para Paris, andou de metrô e no jantar trocou o caramujo do pântano por escargot. E o do Jaú, grandalhão, Jaú já é. Pesadão, Jaú já é. Comilão, Jaú já é. Mais forte que tubarão, já Jaú será. Eu vejo as crianças declamando esses poemas no sarau. Esse livro já está para o ano que vem. Pronto, já tem pensado muito a partir dele. Então, ele é um livro que a gente chama de híbrido, porque vocês vão ver que ele tem o verbete, em cima do lagarto aí tem um verbete abaixo do Jaú. E tem um poema. Então, ao mesmo tempo que traz uma informação científica de tempo de gestação, de tempo de vida, de comprimento, tem um poema a partir do animal. E os brasileirinhos do Pantanal, no fim, tem todos os bichos, ela apresenta todos os bichos do Pantanal. Então, as crianças ficam encantadas, porque tem bicho que eles não conhecem, né? Que o nome eles não sabiam. Eles sabem de lagarto, mas não do lagarto jacaré, né? Sabem de peixe, mas não do jaú. E a minha sugestão que a gente fez lá na escola, a gente põe o data show, então a gente passa o livro no data show. Essas gravuras ficam bem grandes, e aí eles assistem, eles escutam, eles veem o livro pelo data show. Essa é uma experiência que foi bem bacana também. O que eu acho bacana desse livro, né, é a pesquisa dos autores, né, que são muito comprometidos, né, com a preservação das espécies e do quanto as características dos bichos são incorporadas na ilustração e nos poemas, né, que constitui uma linguagem quase única, né, desse hibridismo de linguagens. E as poesias são maravilhosas, né? Essa rima que tem no poema do Jaú é demais. E as cores também, né, Rafa? A gente não vai falar disso, mas assim, o trabalho de cores que tem nesse Brasileirinhos do Pantanal também é tela, né? É obra de arte. Pode ir, Dani, mais um. Então, aqui a gente tem poemas, autores nacionais e quase um texto híbrido.
Ah, esse é meu preferido. Quem me conhece vai entender porque esse é o meu preferido. Porque é uma cabra viajante. Então, ela encontra uma lâmpada e ela tem que dizer a palavra mágica: abra para cabra. Que já é um trava-língua. Porque é fabuloso o livro, né? Como ele escreveu isso, como é que ele vai fazendo essa rima, como é que ele tem esse trava. Falar abra para cabra é tão difícil para as crianças, porque eles começam dizendo abracadabra. Quando você mostra o livro, a princípio, eles começam dizendo. Aí depois eles entendem que o abra para cabra é porque vai abrindo o mundo, né? De lugares que essa cabra viajante vai passando. Eu anotei os lugares que ela passa, vou falar para vocês. Ela começa pelo Pantanal, depois ela vai a Paris, dá para ver a Torre Eiffel aí, né? Aí ela vai para Nova York, aí ela vai para o Japão, aí ela vai para Istambul, na Turquia, aí ela vai para Cairo, no Egito, e termina em Pernambuco, porque a cabra é de Pernambuco, né? Então, esse livro é demais, demais, demais. Precisa também ler para as crianças, porque ele é um livro-álbum, eles precisam ir olhando para a imagem, porque ele vai dizendo, né? Ele vai contando em versos, em rimas, e o desenho vai ajudando nessa contação aí da história que ele traz. Eu adorei, eu fiquei apaixonada por esse livro. E as ilustrações, né? O Fernando Vilela é o autor e o ilustrador, né? Um ilustrador de mão cheia que usa variados tipos de técnicas para a ilustração. E as imagens são muito narrativas, né? Também nessa história. Um super livro-álbum que exige, né, do leitor uma sofisticação de leitura, né? De acompanhar as duas linguagens ao mesmo tempo. E a brincadeira do abracadabra e abra para cabra vale, né, todos os doces para quem acerta o trava-língua. Os pequenos começam falando abracadabra. Quando você mostra o livro, o que você acha que vai falar o livro? Ai, abracadabra, é mágica, é mágico, da cartola. Aí que eles se dão conta de que é abra para cabra. Pode mais um, Dani. Esse livro é um livro para ler em capítulos, que traz a importância do livro. Então, a menina chama Albertina. Eu marquei o número de livros. Olha, ela começa a história, ela tem 244 livros. Ela tem no acervo dela, a Albertina. Só que um dia tem uma infiltração na parede e os pais tiram os livros da prateleira e colocam numa geladeira na cafeteria onde eles trabalham. E aí some um livro. E aí ela sai procurar esse livro e o Ulisses é o nome desse carro, né? Dessa caminhonete que está aí. Ulisses, então, é o nome do carro. A Albertina é quem está aí no carro, à esquerda, a loirinha. E aí a aventura é ela ir buscar e depois, ao invés de trazer o livro de volta, ela acaba compartilhando todos os livros dela e oferecendo leitura para mais gente. Aqui, pensando em termos da trajetória, né, Cris, ele é uma obra que vai permitir outro tipo de prática, né, de uma leitura por capítulos, né, ela já é um outro gênero, né, ou uma novela ou um romance, eu diria que é quase um romance de aventura mesmo, e que exige outras habilidades, né, desses leitores. As outras obras que estavam selecionadas eram obras mais curtas, né? Uma era de poesia e a outra é um livro-álbum, né? Um conto ilustrado. Então, aqui a gente já está exigindo outras habilidades e expondo uma diversidade para o próprio leitor, né? São todos autores nacionais, os apresentados até agora dos anos iniciais. E uma das coisas que é mais deliciosa nesse livro, né? É fazer do leitor personagem, né? E a aventura que é ler, né? E começa o livro com uma imagem que é muito lugar comum da leitura, né? De que a leitura ela te fecha e te isola do mundo, né? E o desfecho da história mostra como a leitura se espalha pelo mundo e
faz com que esses leitores eles estejam envolvidos numa rede, né? Não aquela figura do leitor solitário, né? Escondido atrás do livro, né? Esse livro, ele tem, se você comparar com os outros que a gente apresentou, ele tem poucas imagens, né? Ele é um livro com muito texto, com bastante texto para ler. Então, a ideia pode ser que as crianças não deem conta sozinho, mas o professor pode fazer em capítulos. Então, no outro dia, ele retoma, que isso é importante, né? Vamos relembrar, tipo novela? Tipo não, porque é uma novela, né? O livro. Então, a seguir cenas do próximo capítulo, e aí no outro dia retoma um pouquinho o capítulo anterior, e aí segue com a leitura do dia. Às vezes é difícil, eles querem que leia mais de um capítulo por dia. Quando chega na parte boa da história, assim que eles... Aí a professora diz, vamos trabalhar, que tem um monte de serviço para fazer, cheio de coisa para fazer. Né? Fica para amanhã o restante da história. E próximo, Dani, que a gente já estourou o nosso tempo. Tá acabando. Vai lá, Cris. Esse também, o Quem Matou o Saci, ele veio numa das caixas do programa, então a gente já sabe que é Certeza de Sucesso ou Seu Dinheiro de Volta. É um livro que traz a ficha criminal, então uma menina que é a detetive sai em busca de quem matou o Saci ou procurando o Curupira, porque são 2 livros aí, né? É uma coleção. Não necessariamente precisa ler um nem ler o outro, não é uma continuidade. Mas o Quem Matou o Saci, acho que é primeiro, né, Rafa? Sim, foi lançado antes. Porque esse já tem na escola. O do Curupira a gente ainda não tem. Acho que ele é mais recente, não é? Sim, o lançamento foi no finalzinho do ano passado. Tá. Então, as crianças também vão olhando, porque ele tem mais de um gênero, a gente pode chamar de livro híbrido, acho que a gente pode chamar de livro híbrido, Rafaela, esse? Pode sim, porque os gêneros, na verdade, a gente acaba fazendo a classificação mais por características majoritárias da narrativa, mas muitas vezes eles se abrem para mais de um gênero para contar a história, né? A gente que tenta encaixar nas caixinhas, né? Acho que a Cris caiu de novo, gente. Ou não? Tá aqui, Cris? Caiu. Dani, depois do Procura... O que eu gosto muito do Procura-se o Curupira, e quero muito que a Cris volte logo para continuar falando dele, é o quanto ele flerta com as narrativas de mistério e de detetive, né? Que não deixa de ser também um gênero que agrada muito às crianças e que elas estão entrando em contato, né? E conhecendo, e que falta muitos outros bens culturais, né? Filmes, principalmente, ou séries. Então, entrar em contato com a narrativa de mistério por meio da literatura é super importante e já é uma abertura para a gente trabalhar com a multimodalidade, né, do gênero. E também, uma coisa que eu quero desconstruir aqui é a ideia de que a gente trabalha o Saci e o Curupira no folclore em agosto. Né? Então, esse livro, o do Quem Matou o Saci, a gente já começou a fazer a leitura dele logo que voltou da pandemia. Foi um dos livros que foi lido, a professora leu para os segundos e a outra professora leu para os terceiros anos. Né? Então, foi essa leitura em voz alta que a professora faz no início da aula, tanto para o segundo quanto para o terceiro ano. E aí, quando acabou, eles queriam mais. Né? Aí eles queriam pegar o livro e levar para casa e ler o livro. Por isso que eu falo que esse livro do Saci é Certeza de Sucesso. Então, vai contando, né? vai dando pista também. É um conto de detetive também, mas tem a lenda, né? Tem a lenda dos suspeitos, vamos chamar assim, e tem um modelo de ficha criminal. E o que eu achei bacana é que no final do livro,
quando apresenta o autor e o ilustrador, vem em forma de ficha criminal, né? Então, eu achei bacana isso também, achei um diferencial do livro. Isso tem sido cada vez mais comum, né, da gente colocar as informações dos autores e ilustradores numa linguagem que é própria, uma linguagem expressiva que é própria daquele livro, né? Ou às vezes trazem momentos da biografia que se vinculam à história do livro. É muito interessante, porque conversa, né? Assim, até o ilustrador e o autor vão para a ficha criminal, né? Muito bacana. O do Curupira eu ainda não fiz, vai ficar para o ano que vem, está na trajetória do ano que vem, de 2022, mas o do Saci já foi feito esse ano em 2 séries, no segundo e no terceiro, e foi sucesso. Podemos ir para o próximo, Dani. Ó, tá todo mundo falando aqui no chat que estão gostando dos livros. Que Eva. Bom. Esse também está no sorteio. O dia que meu prédio deu no pé. Esse livro é extremamente colorido, tem bastante texto, né? Mas tem as imagens também, né? Porque às vezes tem pouco texto e tem imagem. Esse tem como característica bastante texto, mas precisa fazer a leitura das imagens também, até porque ele é um livro-álbum. Como é que ele se configura? É a carta de um vô para uma neta, e ele vai contando ao longo da vida dele como que os prédios sumiram. Então, como que sumiu determinado prédio de tal lugar. Ele também fala de como o da Abra para Cabra, ele também cita alguns lugares. Então, ele cita o prédio da Igreja do Bonfim, em Salvador. Ele cita a Catedral em Brasília, que também desaparece. Ele vai citando prédios que vão desaparecendo, que vão sumindo, vai contando para a neta como é que a coisa acontece. E aí, no final, ele diz que ele já está muito velho e não vai ver essa reconstrução. Na verdade, é uma mudança, traz algumas questões que a gente pode dizer que é um livro contemporâneo, porque diz, por exemplo, de condomínios, né, que não era uma coisa que se tinha antes, diz de sair com o celular gravando e depois compartilhar. Então, tem partes no texto que trazem assuntos, que trazem cenas também do atual contexto, e aí acho que faz bastante sentido para as crianças, porque eles sabem do que se trata, né? Com esses conhecimentos prévios que eles têm, eles vão construindo sentidos para esse texto, porque é um texto fantástico, né? Maluco, né? O prédio sai, literalmente, deu no pé. Eu falo para as crianças assim, deu no pé. Agora, o que eu acho interessante desse livro, que por mais que ele seja fantástico, ele trata de um problema que é real, né? Que é como estamos fazendo a ocupação das nossas cidades, né? Da ocupação urbana e a relação que a gente estabelece com o meio ambiente, né? Então, é super interessante como é por meio de uma linguagem fantástica que essa discussão que é patente e urgente no nosso mundo é colocada, né? E por meio de uma ilustração que é maravilhosa, né? E que ela amplia ainda mais, né, esse jogo entre o absurdo e o real, né? E o texto é muito divertido, né? Então, aqui a gente tem vários pontos, né? Pensando nessa progressão desse currículo, né? A gente está falando de um texto que é epistolar, né? Que é uma carta. A gente não tinha trazido nenhum, né? É um outro tipo de habilidade de leitura e de experiência para o leitor de um livro-álbum, que é um livro-álbum muito mais extenso, né? E aqui a gente pode até pensar numa progressão em termos de temática, né? De continuidade de progressão, falando em relação ao Brasileirinhos do Pantanal, em relação ao Floresta, né? Pensando na questão do meio ambiente, né? E das crianças protagonistas diante disso, né? Todos esses livros um pouco trazem um pouco a relação dessas crianças com o meio ambiente,
Enfim. Bacana isso que você falou, Rafa. Acho que a gente podia ressaltar que quando eu penso em trajetória, eu posso pensar numa trajetória por temática. Não foi o que eu fiz aqui, né? Eu pensei numa trajetória para a educação infantil e numa para fundamental, e eu quis trazer livros que as crianças, que são novidade, que são lançamento, né? Mas a gente pode pensar numa trajetória por tema, a gente pode pensar numa trajetória por gênero, a gente pode pensar numa trajetória só de autoras mulheres, só de autores negros, só de autores estrangeiros, né? Então a gente pode categorizar as trajetórias, né? Acho que isso é bacana também levantar, né? Falar aqui da trajetória. Sim. E pode diversificá-las e ter como foco, por exemplo, uma experiência do leitor, né? Ou habilidades que são exigidas do leitor. Qual o papel do leitor diante de cada uma dessas obras, né? E pode garantir essa diversidade toda, né? Muitas vezes pensando essa trajetória, né? Outra coisa que a gente também tem falado com os professores a gente lê de diferentes formas, né? Não é porque eu aprendi a ler, não é porque eu aprendi a decodificar que eu leio tranquilamente ou que eu escrevo tranquilamente qualquer gênero. Então, a gente também precisa ensinar as crianças a lerem os diferentes livros. Esse livro do Dia em que Meu Prédio Deu no Pé, ele é um livro-álbum, mas ele tem bastante texto, né? Por isso que para a educação infantil ele fica um pouco mais difícil. Diferente do Achou, diferente do Clique do Clock, né? Diferente do Brasileirinhos do Pantanal. Então, esse daqui, ele é um livro-álbum. As ilustrações são super coloridas, mas ele tem bastante texto, né? Então, precisa de uma habilidade já de um leitor mais competente. E daí eu brinco que daí saiu do Dia em que Meu Prédio Deu no Pé, a próxima leitura de progressão pensando a relação de ocupação entre homem e meio ambiente são as ideias para adiar o fim do mundo, do Krenak. Daí pensando nos anos finais. É bom também esse livro. Foi lançado na Jornada esse livro, né? Sim. Cris, acho que a gente chegou ao final. É isso, já estouramos o nosso tempo. É o último. Era o último. Eu tinha mais coisas para falar, mas não vou falar não, né? Porque já estouramos o tempo. Queria agradecer demais esse percurso, esse recorrido aqui, esse bate-papo e principalmente essa reflexão, né? Entre a obra e o planejamento, né, dessa leitura e a estruturação de um currículo de leitura dentro da escola. Acho que você trouxe dicas preciosas, né? Sugestões e inspirações para como isso pode acontecer, boas práticas, né? Para que isso se efetive, principalmente dentro de uma comunidade de leitores, que é a escola, né? Antes Rafa, de eu passar a palavra... a gente pode só ressaltar uma coisa que não é porque é de criança, né? E não é porque não é um trabalho didático escolar que não tem um planejamento, que não tem uma curadoria, que não tem uma escolha, que não tem um preparo, né? Tem tudo isso, né? Não é simples assim, né? Não é chegar na escola 15 minutos antes, pegar qualquer livro lá e ir para a sala, né? Precisa desse planejamento. Então, agora é a hora, né, de começar a pensar, e quando a gente sentar em fevereiro na volta, algumas escolas em janeiro, pensar em tudo isso, né? Organizar tudo isso, que é o currículo de leitura, né? Porque o currículo escrito está pronto lá, né? O nosso currículo aqui do município, que foi feito a partir da base, então tá lá, tem isso. Tá, e como que tudo isso vai acontecer na escola? Porque é isso, como? Né? Tá lá escrito que eu tenho que formar leitores competentes. Só que aí eu só dou interpretação de texto no dia da prova, né? De um texto que eu pego no livro didático, que não é nem o texto na fonte, né? Então, esse como ele precisa ser pensado, mesmo que é para a creche, mesmo que seja para a educação infantil, mesmo que seja para formar uma comunidade de leitores numa concepção de
atravessar a escola toda e não de aula de leitura, porque senão a gente muda só o nome. Eu já vivi essa experiência. Ó, vamos tirar o nome de aula de leitura e vamos pôr o nome de oficina de leitura. Só que aí o professor que pega essa oficina de leitura é o mesmo cara que se formou em letras e que tem esse jeito de trabalhar. Então, não adianta mudar o nome das coisas e nem copiar o que está escrito na base, no planejamento, né? É pensar como que eu vou fazer cada uma dessas propostas. Tá bom? Acho que é isso. Muitíssimo obrigada, Cris. Muitíssimo obrigada, Paula, Flávia, que estiveram conosco. E eu vou anunciar os sortudos da noite que ganharam o kit de livros. O dia que meu prédio deu no pé, clique clock. Nossa, esqueci. Ô, Dani, acho que agora foi a Rafa que caiu. Acho que sim. Meninas e meninos, então vou fazer às vezes da mestre de cerimônia aqui e vou aproveitar já para ir fazendo o meu agradecimento final. Então, para a Paula e para a Flávia, espero não ter dado muito trabalho para vocês. Procurei falar pausadamente. Quero agradecer as escolas que trocaram, né, abriram mão dos seus encontros de HTPC hoje para participar, das professoras da minha escola e principalmente da Rafa e da Dani, né? Quando elas entraram em contato, eu fiquei muito alegre, fiquei muito feliz, porque é falar de uma coisa que eu acredito e que eu já trabalho com isso há bastante tempo, né? Então, o que eu trouxe aqui não é novidade, não é, mas era mesmo uma prosa para a gente começar a pensar 2022. Tá. As meninas estão me dizendo aqui mas eu preciso anunciar, mas me fala quem é. Os ganhadores. Então, ó, os ganhadores do sorteio são Carlos Alexson, de Ilhabela, Josiane de Matos, do Jardim Olinda, Paraná. Falei 2, tem mais. Rafa, me ajuda, a mestre de cerimônias? São esses mesmos, o Carlos Alexson, de Ilhabela, e a Josiane de Matos, de Jardim Olinda. Cada um deles ganhou o kit com os 3 livros. E é isso, né, gente? Eu caí, mas voltei para dar tchau para vocês. Muito obrigada, uma ótima noite. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, né, até este momento. Cris, muito obrigada pelo bate-papo, foi maravilhoso. Aqui no chat está só agradecimentos, todo mundo adorando e já querendo esses livros na escola, Cris, que você prometeu no HTPC. Um beijo, gente. Até a próxima. Lembrando que dia 1º de dezembro, a Companhia da Educação tem mais um evento, dessa vez com a filósofa, educadora e ativista Djamila Ribeiro. Não percam.